Então, nós vemos que grandes coisas têm acontecido, né? Desastres aí como esse no Rio Grande do Sul, secas, outras inundações pelo mundo que têm ocorrido, terremotos, maremotos, muitas coisas têm acontecido, né? Mas e aí, Pastor Marcos? Tudo isso tem sido profetizado por Jesus, lá em Mateus 24, versos 6 e 7. Isso é o fim ou nós esperamos mais alguma coisa? O que virá ainda pela frente? Realmente, o William citou aí uma das passagens mais desafiadoras, né? Uma das passagens mais, eu acredito assim, mais chamativas, né? Que estimulam, né? Que aguçam a nossa curiosidade, o nosso desejo de compreender a Bíblia, que é o capítulo 24 de Mateus. Capítulo 24 de Mateus é a profecia de Jesus, né, o sermão profético, em que ele relata uma série de acontecimentos. Ele fala lá sobre falsos cristos, falsos profetas, fala sobre sinais na terra, fala sobre sinais nos céus, fala que os poderes do céu serão abalados. É algo assim que realmente chama muito a atenção, né? Será que o Rio Grande do Sul está incluído nesses desastres? Olha, queridos, o que houve está ainda acontecendo, né? Porque hoje eu estava lendo a respeito, o Guaíba, né, que havia chegou a um patamar recorde de 5,33 metros, né, nessa enchente. Ele recuou para baixo dos 5 metros, mas já subiu de novo, já está em 5 novamente. E lá no Rio Grande do Sul, né, devastado, né, em vários municípios devastados pelas enchentes, a cada 20 pessoas, cada 20 moradores, pelo menos um está desabrigado, não tem onde ficar, não tem onde morar. É algo assim assustador, né? Você comparou o desastre do furacão Katrina, e é por aí mesmo, né? Nós lembramos das cenas de Nova Orleans destruída, inundada, e o Rio Grande do Sul, desculpe até a comparação, mas acho que foi pior, né? Mas o que é isso? Castigo de Deus? Sinais dos tempos? O cumprimento das profecias? Né? Será que isso foi dito por Jesus lá em Mateus 24, no sermão profético a respeito do fim? Bom, vamos lá, queridos. O Williams perguntou sobre os versos 6 e 7. É bom nós entendermos, porque Mateus 24, apesar de ser tão desafiador, de ser uma passagem assim tão importante, é também uma das passagens mais mal compreendidas da Bíblia. O verso 6 vai nos falar assim: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Ok? Então é isso que diz a palavra. Será que isso se refere aos nossos tempos finais? Precisamos entender que Jesus realmente está falando do tempo do fim. Mas o tempo do fim, segundo as Escrituras, ela começa desde aqueles dias de Cristo, né? E vai até a segunda volta dele. Então nós estamos nos mesmos dias finais que também os apóstolos viveram. João vai escrever: filhinhos, essa já é a última hora. Depois Paulo, ele vai nos dizer que tudo o que aconteceu foi registrado para nós que vivemos no tempo do fim. Então a Bíblia é muito clara, o tempo do fim é esse. Só que, diferente do que algumas pessoas vão pensar, algumas pessoas vão dizer: olha, o tempo do fim são os últimos anos antes da vinda de Jesus, antes da volta de Jesus.
na verdade, o tempo do fim, ele começa com a vinda de Jesus e ele termina com a volta de Jesus. Então nós temos aí pelo menos 2000 anos até agora no tempo do fim, queridos. Então, estes 2000 anos, eles são divididos em períodos. E o verso 6 e 7, ele vai falar do princípio das dores, que são os primeiros anos desse tempo do fim. O verso 8, Jesus é bem claro, porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Então, todos esses sinais, queridos, né, que ele fala nos primeiros versos, né, até chegar no verso 22, são versos que se referem àqueles primeiros anos, que ele chama de princípio das dores, tempo que é encerrado, o tempo que culmina com a destruição de Jerusalém. Então, esses sinais todos, né, falsos cristos, nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos, desastres, né, perseguições, vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão, serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Tudo isso se acontece logo nesses primeiros anos após a morte e ressurreição de Cristo, até o ano 70, quando os exércitos romanos sitiam e destroem Jerusalém e cumprem essa primeira etapa. Então, o que nós acabamos de ler se refere àqueles primeiros anos, princípio das dores, e não a esses dias. Então, essas palavras não se referem ao desastre que aconteceu agora no Rio Grande do Sul. Tá? Primeira coisa que nós temos que entender. Mas essas destruições que nós estamos vendo hoje não são sinais da volta de Jesus? Aí tem uma coisa, queridos. Se você perceber bem, Jesus ele vai repetir, né, muitos desses sinais antes da volta dele. São sinais na terra e nos céus. Olha só, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então você veja bem, aqui ele vai repetir esses sinais. Então vários desses sinais, eles são, na verdade, repetidos. Por quê? Porque aqui você fala de uma repetição cíclica e cada vez mais abrangente e globalizada. Então esses sinais, né, na terra e nos céus, eles são sinais que vão se repetir até o fim como prova, né, como um testemunho da iminente volta do Senhor Jesus. Poxa, mas faz 2000 anos, pastor, que Jesus falou isso. Pois é por isso mesmo que Pedro vai nos dizer que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, queridos. Né? Para nós é um longo tempo, para Deus não. Né? Então tudo isso é tempo do fim. Por que compreender isso é importante, Williams, pastor Misael, demais irmãos e queridos que nos assistem? Porque Jesus, ali no versículo 15, ele vai falar assim: quando, pois, vocês virem situado no lugar santo a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não seja no dia de sábado nem no inverno, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Tem pessoas que vão falar que isso aqui se refere aos últimos dias, mas aqui ele fala sobre grande tribulação referente à destruição de Jerusalém.
destruição de Jerusalém, queridos, ou seja, uma palavra já cumprida. É bem verdade que isso aqui prefacia, é um prefácio ao final dos tempos, mas não no cumprimento de todas essas palavras duplicadamente. De fato, né, haverá tribulação no final dos tempos, principalmente para o povo judeu, haverá. Mas aqui não indica isso. Isso aqui fala de um acontecimento que já se deu, que foi no ano 70, quando Jerusalém foi sitiada por volta da Páscoa daquele ano, e então, alguns meses depois, o exército romano invade e destrói. Isso é importante, por quê? Porque, olha, é uma profecia realmente cumprida, né? A profecia de Cristo que se cumpriu ipsis literis, né? E é importante que nós entendamos isso, né? A pessoa pergunta assim, mas por que ele fala quem estiver no terraço não desça para tirar de casa alguma coisa? Então, essa abominação da desolação, na verdade, é os romanos chegando para entrar em Jerusalém. Aí, você, veja só, eles sitiam Jerusalém, as tropas de um general sitia Jerusalém durante um tempo. Inexplicavelmente, quando estavam prestes a ter vitória e a entrar na cidade de um modo muito mais tranquilo, por coisa que não se sabe explicar, eles recuam, eles saem. Nisto, uma parte daqueles que estavam lá começa a comemorar. Comemorar por quê? Porque estão indo embora, nós vencemos. Então é festa. E outra parte, que são cristãos, eles percebem que isso é o cumprimento das palavras do Senhor e aproveitam e rapidamente fogem. Pouco tempo depois, queridos, vem Roma novamente, dessa vez capitaneada, né, por Vespasiano, dessa vez Vespasiano e por Tito, seu filho. Dessa vez fazem o cerco e é brutal o desfecho, porque naquela campanha pelo menos 1 milhão de pessoas é morta nessa terrível invasão. Não apenas isso, também Jerusalém é invadida, muitos judeus são presos, são deportados, a partir dali começam a ser espalhados entre as nações. Ao longo dos anos continuarão a ser espalhados pelas nações. Jerusalém é de tal forma, segundo o historiador Flávio Joséfo, destruída, que quase não sobram construções. Ele diz que sobra uma torre aqui, uma torre lá, né, uma parte da muralha, o resto é reduzido ao nível do chão, de forma que quem passava por lá não podia dizer que aquilo ali já tinha sido habitado em algum dia. Então isso foi terrível, foi uma destruição terrível. Então por isso ele fala essa grande tribulação. Haverá uma grande tribulação a qual nunca houve. Muitos judeus são levados escravizados para trabalhar na construção do canal de Corinto, e ali morrem escravos. Então o que acontece aqui realmente é terrível, terrível mesmo. Então aqui essa é uma profecia cumprida. Ela prefaceia o fim? Prefaceia, mas não há um cumprimento. Isso aqui não se refere ao fim dos tempos. Isso tem que ficar muito claro. Quando nós lemos a passagem correlata, que se encontra lá em Lucas, no capítulo 21, isso fica muito claro, né? Porque aqui no capítulo 21, justamente ele trata sobre, né, a destruição de Jerusalém. Olha só, a pergunta é: quando se darão essas coisas, né? Que coisas, né? Que aquilo que Jesus falou assim: não ficará pedra sobre pedra no templo, né? Tudo será destruído. E aí ele começa a falar, né, sobre essa destruição, e depois ele vai falar sobre sua vinda. Essa confusão toda, queridos, as pessoas não entenderem, se dá por quê? Porque quando Jesus está saindo do templo, os discípulos mostram para ele a suntuosidade daquele templo, né? Pedras ali de 600 toneladas, pedras que tinham 13,5 metros de comprimento,
por 3,5 metros de altura, 4 metros de profundidade. Você tem uma ideia? Se nós pegarmos 2 daquelas pedras só, elas são do tamanho do templo da igreja que eu congrego, né, aqui na Zona Sul de São Paulo. Tão grandes que eram aquelas pedras. O pavimento do templo ali era o maior pavimento construído de todo o mundo. Era realmente suntuoso. Ali havia o pátio do Gentios, ali havia o templo, depois o pátio dos Gentios, que era enorme, a colunata de Salomão, né, 467 metros, com mais de 160 colunas, tudo esculpido, suntuoso, revestido de ouro, né? E Jesus, quando eles saem dali, fala: vejam isto, tudo isto não ficará pedra sobre pedra. Depois eles vão para o Monte das Oliveiras e contemplam de lá aquilo. As palavras de Jesus voltam à mente deles. E eles perguntam: quando acontecerá isto? Isto o quê? A destruição do templo. E veja, eles conhecem as Escrituras, eles conhecem Zacarias, capítulo 14, que fala que haveria uma grande destruição em Jerusalém, e então o Messias voltaria. Então eles ligam uma coisa com a outra, a destruição de Jerusalém com a volta de Jesus. Eles não conseguem entender que de fato haveria destruição de Jerusalém, mas o povo judeu seria espalhado entre as nações, e agora, 2000 anos depois, retornaria, ainda para passar por uma tribulação, e aí sim vir o Messias. Eles achavam que após essa destruição, imediatamente o Messias voltaria. Eles não conseguem entender. Então eles pegam 2 eventos diferentes, né, e eles integram os 2 eventos na pergunta: qual será o sinal dessas coisas? E quando acontecerá a tua vinda e o final dos tempos? E aí Jesus então responde na sequência: primeiro essas coisas, e depois a vinda dele. Só que aí ele abarca um tempo muito grande. Isso é muito claro, tá? Quando a gente pega o grego, o texto que está escrito isso aqui tudo, porque quando ele fala nessas coisas, ele usa uma palavra chamada tautá. E sempre que ele vai falar dessas coisas, ele usa essa palavra tautá. No capítulo 23 de Mateus, quando ele fala sobre o juízo que Deus faria contra aqueles judeus que estavam agindo impiamente, ele fala tautá. Aqui em Mateus, quando ele fala sobre esse juízo, ele fala tautá. E quando ele passa a falar sobre a volta dele, a parousia, quando ele fala sobre o fim dos tempos, ele já vai se referir a outra coisa. Então, nós temos 2 assuntos, e é importante que nós entendamos que isso que nós estamos falando aqui se refere ao primeiro assunto, né, e não ao que nós vemos hoje no Rio Grande do Sul. Esse já é o segundo momento, mas de fato, né, no segundo momento ele fala sobre sinais na terra, sinais no céu. Então, tudo isto haveria de se repetir ciclicamente. Para quê? Para mostrar o cumprimento das palavras de Jesus. Isso é um castigo de Deus? Veja, queridos, eu prefiro olhar do seguinte ponto de vista: isto é a consequência do pecado, tá? Porque nós sabemos que o homem tem pecado, e o pecado também é a destruição deste mundo, procurando somente pensar nos seus lucros, pensar em ganhar dinheiro nas riquezas e consumindo desenfreadamente. E isso tem causado um aquecimento global, e tudo isso tem influenciado decisivamente no clima. O que nós vemos hoje no Rio Grande do Sul, em grande parte, é culpa do próprio ser humano. Então o ser humano está pagando o preço do pecado. Nós sabemos que o grande julgamento de Deus ainda está por vir. Mas se nós vemos que essas profecias todas se cumprem nesses acontecimentos, nós precisamos entender que Deus nos está chamando a atenção para as palavras de Jesus. Como falou o pastor Misael, vai se cumprir. E nós temos que abrir os olhos, porque esta, como disse João, já é a última hora. Queria encerrar apenas essa palavra dizendo o seguinte, queridos. Jesus mesmo, ele pede, ele exorta
a vigilância. Ele fala que nós não sabemos o dia em que ele virá, mas tal qual nos dias de Noé, construindo a arca, testemunhava para eles. Não foi do dia para a noite, foram 100 anos. 100 anos. E aí veio o dilúvio, eles não esperavam, e os levou a todos, assim também será a volta do Filho do Homem. Jesus, ele fala uma coisa importante aqui no final do capítulo 24, né? Não passará esta geração até que tudo isso se cumpra. E algumas pessoas não entendem. C.S. Lewis, que é um dos grandes intelectuais da história do cristianismo, o autor das Crônicas de Nárnia, ele fala que esse versículo é o mais embaraçoso da Bíblia. Ao longo dos tempos, muçulmanos, ateus e críticos do cristianismo usam este versículo para falar que Jesus errou. Mas, na verdade, queridos, quando Jesus fala sobre estas coisas, ele não está falando sobre a volta dele e nem o fim do mundo. Estas coisas, a palavra que ele usa é tautá, a mesma palavra que ele vai se referir à destruição de Jerusalém. Então, aquela geração, né, se nós pensarmos que Jesus está falando aí por volta do ano 30, mais ou menos, ou um pouco mais, se nós entendermos que uma geração tem 40 anos, segundo a Bíblia, e tudo isso acontece no ano 70 depois de Cristo, ainda no ano 70 havia muitos dos que ouviram aquela palavra de Jesus vivos, e ali se cumpre a profecia. Não passou aquela geração sem que estas coisas, ou seja, a destruição do templo e de Jerusalém, se cumprisse. Se esta profecia se cumpriu, quanto mais se cumprirão as demais que falam a respeito da volta de Jesus. Os sinais estão aí.